Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos, porque se nós estamos aqui agora, é porque o Senhor nos tem abençoado, protegido e amparado. Continua cuidando de nós, nos abençoando. Que a tua presença enche a nossa vida de alegria e de paz. Esteja conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos 1 a 6, que diz o seguinte: O grande sacerdote perguntou a Estevão: O que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo dessa terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez esta promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: Os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você conheceu os seus avós por parte de pai e de mãe? E os seus bisavós, você conheceu? E os tataravós? Você conhece a história da sua família? Como eles vieram parar aqui no Brasil? Como eles chegaram à cidade onde você está agora? Muitas vezes, nós do lado ocidental do mundo perdemos as nossas raízes quando esquecemos a nossa história. E um povo sem raízes, que não conhece a sua história, é facilmente subjugado e manipulado. O povo judeu conservava e conserva a sua história. Estevão, um cristão que falava abertamente sobre Jesus, está perante as autoridades judaicas e ele está sendo acusado de dizer que o templo de Jerusalém desapareceria e a lei de Moisés não era mais importante. Perguntado sobre o que ele tinha a dizer sobre as acusações, ele começa a falar sobre a história do povo judeu do Antigo Testamento, com o objetivo de mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Messias prometido no Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento das promessas de Deus do Antigo Testamento e por isso todos deveriam crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mesmo Jesus tendo padecido na cruz todo o sofrimento eterno pelos pecados de todos os seres humanos, quando ele disse está consumado, afirmou categoricamente que o pecado, o diabo e o inferno foram vencidos. Toda pessoa que se arrepender de seus pecados e crer em Cristo tem o perdão de Deus, a vida e a salvação eterna. Para chegar a Jesus, Estevão começa falando de Abraão, que era tido como pai de todos os judeus. Aliás, Abraão é tido como pai dos judeus, dos cristãos e dos muçulmanos. Estevão fala de 3 atitudes de Abraão que deveriam servir de exemplo para todos os que creem. Primeira, Abraão era um homem que não questionava a Deus, apenas ouvia e fazia exatamente o que Deus dizia para ele fazer. O glorioso Deus, diz assim o texto, o glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra da Caldeia e foi morar em Harã.
Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra, onde vocês agora estão morando. Esta era a principal característica de Abraão. Deus mandava ele fazer e ele obedecia, na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até mesmo quando Abraão não entendia o que Deus queria dele. Aliás, na maior parte das vezes, Abraão não entendia o que Deus queria dele, só confiava. Abraão não questiona Deus dizendo: por que, Senhor? Abraão faz a vontade de Deus. Segundo, Abraão era um homem de fé. Quando Deus mandou que ele saísse da sua terra e fosse para o deserto com toda a sua família, ele não sabia para onde Deus o levaria quando ele saiu da sua terra, mas sabia que, se Deus mandou sair, Deus estaria com ele e lhe mostraria o caminho pelo deserto. Quando Deus disse que ele seria pai, mesmo sendo velho e sua esposa sendo estéril, ele creu simplesmente. Quando Deus pediu para ele sacrificar o seu único filho Isaque, ele foi ao monte e estava pronto para matá-lo e sacrificá-lo a Deus, sem saber o que Deus queria com isso. Quando Isaque pergunta onde estava o cordeirinho para o sacrifício, Abraão respondeu: meu filho, Deus proverá. Assim sempre Abraão será lembrado como exemplo de como nós cristãos hoje devemos nos comportar em relação a Deus. Não devemos questionar Deus, devemos confiar em Deus acima de todas as coisas, inclusive quando não entendemos o porquê das coisas acontecerem. O importante para Abraão e para nós é que Deus sabe de tudo e que faz sempre o que é certo, o que é melhor para nós. Abraão era um homem de esperança. Terceira coisa, ele recebeu a promessa de Deus de que teria um descendente, e desse descendente sairia uma grande nação, e dessa grande nação viria o Salvador. Ele nunca viu as promessas de Deus se cumprirem, mas ele confiou nelas até a sua morte. Também Estevão tinha plena consciência de que Jesus Cristo era o seu Senhor e Salvador. Ele sabia que Jesus estava no controle de sua vida, mesmo que o perigo de morte estivesse sobre ele. Ele sabia que ele deveria ser testemunha da fé em Cristo para aquelas autoridades que estavam na sua frente. Ele sabia que tinha o céu e ninguém poderia tirar dele isso. Esta é a fé que nós precisamos ter, estimado irmão e irmã. Aliás, é a única fé verdadeira, aquela que não duvida, quem sempre confia, mesmo quando tudo dá errado na vida. A fé que obedece o que Deus nos diz em sua palavra sem questionar. A fé que mantém acesa a esperança da vida eterna nos céus. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio ao mundo, sofreu pelos nossos pecados na cruz, morreu, ressuscitou e conquistou para todos nós a coisa mais importante do mundo, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. O nosso principal problema, o inferno, já foi vencido por Cristo. Quem crê em Cristo, mesmo que morra aqui nesta vida, estará eternamente com Ele no céu. O desafio que nós temos como cristãos é não nos perdermos nesta caminhada por este mundo. E para não nos perdermos, precisamos firmar os nossos passos e as nossas vidas na palavra de Deus, na oração, na igreja e vivendo o que Deus nos diz na Bíblia. Romanos 4, 18 a 25 diz assim sobre Abraão: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele
louvou a Deus, porque tinha toda certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras "foi aceito" não falam somente dele, falam também de nós que somos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, como nós podemos te agradecer por tanto amor que o Senhor tem por cada um de nós que somos tão pecadores. Te louvamos, porque nós temos hoje a certeza do perdão dos pecados, da vida e da salvação eterna por Cristo. Que nós possamos, como Abraão, viver a nossa fé, confiar sempre em Ti sem nunca duvidar, viver uma vida santa, bonita e agradável a Ti, segundo a Tua palavra. Como Estevão, que nós possamos testemunhar a nossa fé para todas as pessoas, em todos os lugares, para que mais e mais pessoas possam também ter a alegria da salvação. Ó Deus, que a Tua presença encha a nossa vida de alegria e de paz. Fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.